Eu não planejava parar naquela noite. A estrada era longa, o céu estava carregado, e meu único pensamento era chegar logo à fazenda para fugir do peso que já se acumulava no meu peito havia meses. Mas quando virei a curva depois da ponte velha, meus faróis iluminaram algo que fez meu coração falhar por um segundo. Era um corpo, uma mulher, caída na beira da estrada, encharcada pela chuva fina que começava a descer. Eu poderia ter seguido, ninguém me culparia, mas meu pé pisou no freio antes que minha mente entendesse o que estava fazendo. Desci do carro sentindo o vento frio bater no rosto e me aproximei devagar. O cabelo dela estava grudado no rosto, o vestido rasgado na lateral, os dedos tremendo. Quando toquei seu ombro, ela abriu os olhos de um jeito que nunca esquecerei. Assustada, mas com uma força silenciosa que não combinava com o estado em que estava. Não precisa ter medo, murmurei com a voz baixa. Eu vou ajudar. Eu, que não sabia mais ajudar ninguém. Eu, que me afastei de tudo e de todos depois de perder o que mais amava. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Eu a peguei nos braços. Algo que não fazia desde que segurei meu irmão pela última vez, anos antes, quando ainda acreditava que poderia salvar alguém. O calor do corpo dela, misturado ao frio da chuva, despertou algo que eu achava morto dentro de mim. Carregá-la até meu carro não foi difícil. Difícil foi lidar com a sensação de que aquela mulher desconhecida estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo. Enquanto dirigia rumo à fazenda, olhava pelo retrovisor e via seu peito subir e descer devagar. Havia sangue na barra do vestido, poeira nos joelhos, medo encoberto por resistência. E eu, um homem cercado de riquezas e paredes grossas, nunca me senti tão pequeno diante de alguém tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Eu não sabia seu nome, não sabia de onde vinha, não sabia quem a machucou, mas sabia, com uma certeza profunda, que não senti nem quando assinei os maiores contratos da minha vida, que aquela mulher caída na estrada não tinha aparecido por acaso. Naquela noite, sem perceber, eu estava prestes a encontrar a pessoa que desmontaria todas as certezas do fazendeiro milionário que eu acreditava ser, e reconstruiria o homem que eu nunca imaginei voltar a ser. Eu cresci acreditando que a força de um homem se media pelo tamanho da terra que ele possuía, pela quantidade de gado que carregava seu nome e pelo respeito silencioso que arrancava quando passava. E por muito tempo vivi assim. Trabalhei desde garoto, expandi as fazendas da família, construí galpões, comprei máquinas, virei referência na região. Mas ninguém sabia, porque eu não deixava saber, que por trás da porteira grande e dos números impressionantes havia um homem cansado. Cansado de perdas, de culpas antigas, de noites sem dormir e de uma solidão que parecia crescer mesmo rodeado de empregados, vizinhos e compromissos. Eu me acostumei a esconder minhas feridas, a calar tudo o que me doía, a resolver no dinheiro aquilo que eu não conseguia resolver dentro de mim. Até que um acidente tirou meu irmão mais novo da minha vida, e junto com ele levou o resto da família que ainda me restava. A partir dali, eu me tornei duro, fechado, incapaz de ouvir ou sentir qualquer coisa que não fosse o peso do trabalho. E quanto mais o tempo passava, mais eu me afastava das pessoas, do mundo, de mim mesmo. Eu não tinha ideia de que, numa noite cinzenta, uma mulher caída na beira da estrada quebraria tudo isso. Que ela, uma cozinheira simples, trazida por um destino que eu não esperava e que talvez eu nem merecesse, abriria uma porta dentro de mim que eu jurava estar trancada para sempre. Mas antes de te contar como uma desconhecida transformou o fazendeiro milionário que todo mundo via e o homem despedaçado que eu escondia, preciso que você faça uma coisa. Comente aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo esta história. Curta o vídeo, se inscreva e fique comigo até o fim. O que aconteceu depois daquela noite mudou tudo, e você vai entender por quê. Eu sempre desligava o rádio quando pegava a estrada à noite. O silêncio era a única coisa que me fazia companhia desde que a vida tinha arrancado meu irmão dos meus braços.
A fazenda, por maior que fosse, ecoava vazia. E eu ecoava junto. Naquela noite, a chuva fina que molhava o para-brisa parecia combinar com o que eu sentia. Nem tristeza, nem raiva. Um vazio pesado. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e tentar dormir sem sonhar. Mas a vida às vezes interrompe a gente no momento exato em que acha que está no controle. Quando os faróis iluminaram aquela figura caída à margem da estrada, levei alguns segundos para entender que era uma pessoa. Primeiro pensei que fosse um animal, depois um saco jogado por caminhoneiro. Mas quando vi a mão se mexer, o coração bateu diferente. Forte, urgente, como se tivesse despertado de um estado que eu nem sabia que estava preso. Pisei no freio tão brusco que o carro deslizou um pouco no asfalto molhado. Abri a porta sentindo a chuva fria cortar meu rosto e corri até ela. Era uma mulher, jovem, mas com o rosto marcado por cansaço e luta. O vestido simples estava rasgado na lateral e havia poeira misturada com sangue seco nas pernas. Ela tremia, mas não desmaiava completamente. Quando coloquei minha mão em seu braço, ela abriu os olhos devagar. E o que vi ali não era medo, era resistência. Uma força silenciosa que não combinava com o corpo frágil caído no chão. Moça, estou aqui, sussurrei, como se não quisesse assustá-la. Vou te levar para um lugar seguro. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Era como se cada palavra rasgasse uma dor profunda. Eu a ergui com cuidado, sentindo seu peso leve contra meu peito. Não lembrava da última vez que tinha segurado alguém daquela forma. Talvez fosse por isso que minhas mãos tremiam. Ou talvez fosse porque, no instante em que dei a volta com ela nos braços, senti algo dentro de mim se abrindo. Algo que eu acreditava estar morto havia muito tempo. Coloquei-a no banco do passageiro e fechei a porta devagar, como quem guarda algo precioso. A chuva intensificou, batendo no teto do carro como pequenos lembretes de que a vida pode mudar num segundo. Enquanto dirigia, olhava para ela de tempos em tempos. O cabelo molhado grudado no rosto, as mãos inquietas, a respiração irregular. Ela parecia lutar para se manter consciente, como se tivesse medo de apagar na frente de um estranho. Eu não sabia seu nome. Não sabia sua história. Mas parecia que eu a conhecia de algum lugar que não se explica. No trajeto até a fazenda, ela murmurou algo. Inclinei a cabeça para ouvir. Desculpa. Foi o que conseguiu dizer. E aquilo me abalou de um jeito estranho. Pessoas feridas tendem a se desculpar, mesmo sem culpa alguma. Eu respirei fundo. Você não tem que pedir desculpa por nada, respondi. Quem deveria pedir é quem fez isso com você. As palavras saíram antes que eu pensasse. Mas eram verdade. Algo, ou alguém, a havia deixado à beira de uma estrada escura. Quando chegamos, levei-a direto para o quarto de hóspedes da casa principal. Era o único espaço que ainda tinha vida, porque eu raramente permitia que alguém entrasse no resto da casa. Acendi a luz suave do abajur e a deitei com cuidado. A pele dela estava quente, como se tivesse febre. Fui até o armário pegar toalhas limpas e uma manta, e enquanto a enxugava com cuidado, senti uma estranha mistura de responsabilidade e inquietação tomar meu peito. Eu, que evitava qualquer vínculo humano, estava ali cuidando de uma desconhecida caída do nada na minha vida. Quando terminei, ela segurou meu pulso com força inesperada. Os olhos, agora mais abertos, encontraram os meus. Por favor, não me manda embora, ela sussurrou com a voz quebrada. Aquelas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Uma cicatriz antiga, um medo que eu conhecia bem. O medo de ser descartado, de não ter lugar no mundo. Sentei ao lado da cama e respondi. Você está segura aqui. Ninguém vai te tirar daqui esta noite. Fui preparar chá para ela, mas meus pensamentos voltavam à cena da estrada como se fossem flashes repetidos. Quem abandona alguém daquele jeito? O que teria acontecido? E por que, entre tantas pessoas, eu, justamente eu, que vivia trancado no meu próprio mundo,
Foi o homem que a encontrou? O destino parece escrever certas linhas com ironia e outras com misericórdia. Quando voltei para o quarto, ela dormia. A respiração suave, o rosto mais relaxado, a mão ainda segurando parte da manta, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Abaixei a cabeça, senti um peso diferente nos ombros e pensei: essa mulher não apareceu na minha estrada por acaso. E naquele silêncio, pela primeira vez em anos, algo dentro de mim se moveu. Um início, um chamado, um recomeço que eu jamais teria coragem de buscar sozinho. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O costume da vida na fazenda falava mais alto do que o peso da noite anterior. Mas havia algo diferente no ar. Enquanto colocava a água no fogo para preparar café, não conseguia tirar da cabeça o rosto da mulher adormecida no quarto. Eu nunca trouxe ninguém para dentro da casa principal desde que meu irmão se foi. Era como se aquela porta, que durante anos ficou simbolicamente trancada, tivesse sido aberta sem que eu percebesse. E a verdade é que eu não sabia se estava pronto para isso. Caminhei até o quarto devagar. Ela estava desperta, mas não se mexia muito. Seus olhos me acompanharam quando entrei. Não havia medo, havia cautela e cansaço. Um cansaço que não vinha só da queda na estrada, mas de algo mais profundo. Bom dia, murmurei. Ela tentou sorrir. Obrigada, por ontem. Havia uma doçura inesperada na voz dela, mesmo fraca. Sentei numa cadeira ao lado da cama e ofereci um copo d'água. Você lembra o que aconteceu? Perguntei com cuidado. Ela respirou fundo, como quem tenta juntar pedaços espalhados dentro da própria mente. Eu trabalho numa cozinha, numa pensão velha na Estrada do Norte, disse. A voz arranhava, mas saía firme. Me mandaram embora sem me pagar. Eu reclamei. Eles não gostaram. Uma sombra atravessou o olhar dela. Me deixaram na estrada. Disseram que eu que me virasse para voltar para casa. Eu senti o maxilar travar. A crueldade humana sempre me surpreendia, mesmo depois de tudo o que eu já tinha visto. Mas antes que eu pudesse comentar, ela completou. Eu estava caminhando há horas. Desmaiei e acordei com você me chamando. Fiquei alguns segundos em silêncio, não porque não tivesse o que dizer, mas porque estava tentando segurar a revolta que subia quente no peito. Eu conhecia aquela pensão. Sabia da fama de tratar funcionários como descartáveis. Sabia também que muita gente simples, sem estudo e precisando desesperadamente de trabalho, aceitava qualquer condição para não passar fome. Qual é seu nome? Perguntei. Ela respirou fundo. Aurora, um nome simples, mas que encheu o quarto de uma presença inesperada. Eu sou Miguel. Quando ela tentou se sentar, levou a mão às costelas e fez uma careta de dor. Acho que torci alguma coisa quando caí. Ajudei-a devagar, sem tocar demais para não assustá-la. Seu corpo reagiu com um tremor leve, mas não de medo, de dor guardada. Dor física e emocional. Preparei um prato com pão e frutas e trouxe até ela. Aurora olhou para a comida como se não comesse bem há dias. E talvez fosse verdade. Pode comer sem pressa, falei. Ela assentiu e começou a comer em silêncio, cada mordida carregando uma mistura de necessidade e alívio. Enquanto observava, percebi detalhes que não vi na noite anterior. As mãos calejadas de quem trabalha com panelas pesadas, pequenos cortes nos dedos, marcas discretas no pulso, como se tivesse sido segurada com força recentemente. Meu peito apertou. Eu já tinha visto marcas iguais em animais maltratados e nos olhos do meu irmão antes de tudo desmoronar. A Aurora não precisava me contar tudo. A vida dela já falava por ela. Quando terminou de comer, ela passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. Não quero te dar trabalho. Assim que eu puder, eu vou embora. Eu dei um passo para trás. Como se tivesse levado um golpe. Não era culpa dela. Era o reflexo da vida que eu levava. Sempre afastando tudo e todos. Aurora, ninguém aqui é peso. Você não tem para onde ir agora. Então, fique. Até estar bem. Ela baixou os olhos e, pela primeira vez, vi algo quebrar dentro dela.
A resistência de quem passou tempo demais lutando sozinha. Por que está me ajudando? Ela perguntou com a voz baixa, quase num sussurro. A pergunta me atravessou. Olhei pela janela, onde o sol começava a nascer por trás das árvores altas da fazenda. Porque alguém deveria ter ajudado meu irmão. E não ajudou. Foi a primeira vez em muitos anos que falei sobre ele sem sentir o nó na garganta virar fisicamente dor. Aurora não insistiu. Ela entendeu. Às vezes, o silêncio também abraça. Deixei-a descansar e fui cuidar dos animais. Mas a cada passo pelo curral, a cada trato jogado para o gado, a cada tranca de porteira fechada, a imagem dela sentada na cama voltava à minha mente como um eco. Não era pena. Era algo mais complexo. Como se eu reconhecesse nela uma versão da minha própria história. Como se duas vidas quebradas tivessem se encontrado num ponto inesperado da estrada. Quando voltei para casa, Aurora estava sentada na varanda coberta pela manta, olhando o horizonte. O vento balançava seus cabelos de forma suave. Ela parecia pequena naquele espaço enorme, e ao mesmo tempo preenchia tudo. Ao me ver, sorriu tímido, e naquele sorriso vi algo que não via há anos, a possibilidade real de um recomeço. Não apenas para ela, mas para mim também. Aurora passou os 2 dias seguintes se recuperando devagar. O machucado nas costelas não era grave, mas a dor aparecia quando ela respirava fundo. Mesmo assim, insistia em levantar cedo, arrumar a cama e ajudar na cozinha. Eu pedia para ela descansar, mas ela me lançava um olhar firme, quase teimoso. Se eu parar, eu penso demais, ela dizia. E eu entendia. Conhecia bem esse tipo de silêncio que dói. Numa manhã, quando entrei na cozinha, encontrei algo que me fez parar na porta. Aurora estava mexendo uma panela grande no fogão. O cheiro de café recém-passado invadia o cômodo, e uma travessa de pães assados descansava sobre a mesa. Eu não queria mexer nas suas coisas, mas precisava fazer alguma coisa útil, ela disse, meio sem jeito. Eu senti uma pontada no peito. A última vez que alguém cozinhara naquela casa tinha sido minha mãe, antes da vida virar esse arame farpado que me cercava. Se continuar cozinhando assim, nunca mais deixo você ir embora. Eu brinquei, tentando aliviar o peso que ameaçava subir. Ela riu, mas a risada veio baixa, como se guardasse algo por trás. Essa risada, pequena, controlada, começou a me incomodar. Não porque fosse feia, mas porque parecia treinada, ensaiada. A risada de quem já apanhou da vida por mostrar alegria no momento errado. Quando ela se sentou para tomar café comigo, percebi que havia algo diferente na maneira como ela olhava para a porta, como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. "Tá tudo bem?" perguntei. Ela demorou para responder. "É que eu nunca fico tranquila por muito tempo." A resposta ficou pendurada no ar, e por um instante, a cozinha ficou pequena demais para o tanto de história que ela escondia. Depois do café, ela pediu para caminhar um pouco pela fazenda. Ajudá-la a caminhar devagar pelos corredores de terra vermelha me fez perceber o quanto aquele lugar, apesar do tamanho, parecia solitário até então. Quando chegamos perto do estábulo, ela parou, respirou fundo e disse: "Eu vivi com medo por muito tempo." A frase veio solta, como quem tenta tirar um peso das costas sem coragem de contar tudo de uma vez. "Medo de quê?" perguntei. Ela passou a mão nos braços, como se sentisse frio. "De alguém voltar." Eu queria perguntar mais. Queria entender quem era esse alguém. Mas aprendi, com a vida, que certas dores só saem devagar, como água de poço fundo. Então apenas caminhei ao lado dela, mostrando os animais, as árvores antigas, o lago que guardava as lembranças dos meus próprios fantasmas. Ela ouviu tudo em silêncio, como se cada palavra minha ajudasse a construir alguma confiança que ela não estava acostumada a sentir. Voltamos para a casa perto do meio-dia. Enquanto eu organizava alguns papéis no escritório, ouvi o telefone tocar. Era ligação de número desconhecido. Eu quase não atendia chamadas assim, mas algo me fez pegar o aparelho. "Alô?"
A voz do outro lado me fez gelar por dentro. Era um homem, frio, seguro de si. Vocês encontraram uma mulher na estrada. Eu quero ela de volta. Meu sangue ferveu. Quem está falando? Perguntei. O homem riu, uma risada seca de quem está acostumado a mandar. Não interessa, ela é minha funcionária e eu vou buscar. Desliguei antes que ele dissesse mais alguma coisa. Caminhei até a varanda com passos pesados, tentando conter a raiva que crescia como um incêndio. Aurora estava sentada na cadeira de balanço, olhando o horizonte com uma serenidade que não combinava com a ameaça que havia acabado de surgir. Aurora! Chamei. Ela levantou o rosto e, quando viu minha expressão, seu corpo inteiro enrijeceu. Ele ligou, não é? Ela sabia. Ela sempre soube que aquele passado viria atrás dela. Me sentei ao lado dela tentando organizar as palavras. Ele disse que viria te buscar. A Aurora baixou a cabeça. Eu imaginei. Vi os olhos dela encherem d'água, mas ela piscou forte, impedindo que caíssem. Miguel, eu não posso voltar para lá. E ali, naquele instante, eu vi o medo verdadeiro. Não o medo de um acidente, de uma queda, de uma dor física, mas o medo de perder a liberdade recém-resgatada. Eu respirei fundo, sentindo um impulso antigo despertar dentro de mim. O impulso de proteger, de enfrentar, de evitar que alguém sofresse o que meu irmão sofreu sem que eu pudesse ajudá-lo. Coloquei a mão sobre a dela, firme, sem hesitar. Aurora, enquanto você estiver aqui, ninguém vai encostar um dedo em você. Ela fechou os olhos e, quando abriu, havia algo novo no olhar. Confiança. E, talvez, um começo de esperança. Naquela noite, quase não dormi. A ligação daquele homem, que eu nem conhecia, mas que falava com a certeza arrogante de quem acha que manda no destino dos outros, ficou martelando na minha cabeça. A Aurora não conteve a ansiedade. A cada barulho no quintal, ela virava o rosto, tensa, como se esperasse o pior. Eu nunca gostei da sensação de invasão. Fosse na minha fazenda, na minha vida ou na vida de alguém que estivesse sob o meu teto. E naquele momento, a Aurora já era parte da casa. Não por merecimento, mas porque a vida decidiu assim. Ainda assim, não contei a ela tudo o que ouvi do homem ao telefone. Falar que ele a queria de volta me enojava. Gente não é objeto, gente não é mercadoria. E eu já tinha visto na cidade e nas estradas quantas mulheres simples eram tratadas como se fossem coisas descartáveis. Meu sangue fervia só de pensar. A diferença é que a Aurora agora estava numa fazenda grande, isolada e sob minha responsabilidade. Isso mudava tudo e, ao mesmo tempo, mudava nada. Quem quer ferir, tenta ferir de qualquer jeito. No dia seguinte, antes mesmo de a Aurora acordar, chequei as cercas, olhei a estrada e pedi para um dos vaqueiros mais antigos, seu Darcy, ficar de olho. Confiava cegamente naquele homem. Ele viu meu irmão crescer, viu meu pai envelhecer e foi um dos poucos que ficou quando tudo desmoronou. Miguel, quem quer confusão não aparece falando, aparece calado, foi o que ele disse. Aquilo me deixou alerta. A ameaça podia vir de longe, ou já estar perto. Aurora acordou com os olhos inchados, mas não reclamou. Ela ajudou a dobrar roupas, varreu a varanda, preparou café. Mas seus movimentos eram tensos, como se estivesse pronta para fugir a qualquer instante. Não era impressão minha. Era sobrevivência. Aurora, você não precisa fazer nada hoje, só descansar, falei. Ela balançou a cabeça. Eu passo mal se fico parada. A mente começa a correr. Eu entendi aquilo profundamente. A dor que não tem lugar para ir vira barulho dentro do peito. Quando o relógio marcou quase 4 da tarde, ouvi o barulho de um motor subindo a estrada de terra. Parei o que estava fazendo e caminhei até a janela. Não era carro de vizinho, nem caminhonete de fornecedor. Era um carro escuro, baixo demais para alguém daqui. Fiquei imóvel por alguns segundos, observando a poeira levantar atrás dele. A intuição avisou antes que a razão compreendesse. Era ele.
Chamei Aurora pelo nome, mas ela já estava na porta da cozinha, pálida, com as mãos tremendo. É o carro dele, ela murmurou. Não perguntei como ela sabia. Corações feridos reconhecem seus predadores de longe. Passei pela varanda antes que ela pudesse sair. Fica aqui dentro. Tranca a porta. Não abre para ninguém. Ela hesitou, mas entrou. Antes que fechasse, ela segurou minha mão desesperada. Miguel, ele não vai embora fácil. Olhei nos olhos dela. Havia verdade ali. E medo. Eu também não, respondi. Caminhei até o terreiro com passos firmes, tentando controlar a raiva que subia como fogo. O carro parou perto da porteira principal. Um homem desceu, alto, bem vestido, com aquele ar nojento de quem acha que o mundo está à disposição. Ele olhou ao redor com desdém e, ao me ver, abriu um sorriso frio. Você deve ser o fazendeiro. Assenti sem expressão. E você deve ser o covarde que abandona a mulher machucada na estrada. O sorriso sumiu. Nos olhos dele vi o brilho de quem não era acostumado a ser enfrentado. Vim buscar o que é meu, ele disse. Meu estômago revirou. A Aurora não é sua, não é de ninguém, e não vai sair daqui. Ele deu 2 passos à frente, tentando me intimidar. Eu dei um passo também, mas à frente dele. Ficamos perto o suficiente para que ele percebesse que não era mais ele quem tinha controle da situação. Ela fugiu, ele insistiu. Ela tem dívidas comigo. Eu ri. Não de humor, mas de incredulidade. Você acha que dívida justifica jogar uma mulher na beira da estrada? Ele estalou a língua impaciente. Não se mete. É coisa entre eu e ela. A raiva que eu vinha segurando desde a morte do meu irmão subiu de uma vez. Me aproximei mais e falei baixo, firme. Enquanto ela estiver sob meu teto, qualquer coisa entre vocês dois acabou. Ele tentou disfarçar o medo, mas vi seus olhos vacilarem. Foi nesse momento que seu Darcy apareceu atrás de mim. Não disse nada. Não precisou. O homem bateu a porta do carro com força e deixou a poeira subir quando acelerou para longe. Mas não saiu antes de gritar. Isso não acabou! Voltei para a casa com os nervos à flor da pele e o coração pesado. Aurora estava na porta, olhando com uma mistura de alívio e culpa. Corri o olhar por suas mãos trêmulas, seu rosto pálido, e soube mais uma vez que nada daquilo era simples. Ela carregava feridas que iam muito além da estrada. E eu? Carregava um passado que ainda me prendia a culpas que nunca confessei. Ali, naquela tarde, entendi que proteger a Aurora não era apenas uma escolha. Era um acerto de contas com a vida. E comigo mesmo. E algo dentro de mim avisava. Tudo o que eu fizera até então ainda era só o começo. Depois que o carro daquele homem desapareceu na nuvem de poeira, a fazenda inteira pareceu prender a respiração. Era como se cada árvore, cada cerca, cada canto silencioso soubesse que aquilo estava longe de acabar. Aurora entrou devagar, com o olhar perdido. Sentei com ela na mesa da cozinha e, pela primeira vez desde que a encontrei, ela chorou sem tentar esconder. Foi um choro silencioso, contido, mas cheio de história. Eu não toquei nela. Não disse nada. Às vezes, a dor precisa sair antes que qualquer palavra tenha espaço. Ele vai voltar, ela sussurrou, enxugando o rosto com a manga da blusa. Ele sempre volta. Aquilo me acertou como um golpe direto no estômago. Não era apenas medo, era certeza. Certeza de quem já tentou escapar antes. Aurora, me conta o que ele te fez. Ela respirou fundo, como quem decide se vai abrir uma porta que esconde tudo o que tenta esquecer. Eu trabalhava para ele desde os 17 anos. Comecei lavando pratos, depois virei ajudante de cozinha, depois cozinheira. Nunca reclamei, até o dia em que parei de aceitar o que ele pedia. Meu peito se apertou. Pedia... O que, Aurora? Ela mordeu os lábios até quase sangrar. Tudo o que eu nunca deveria ter aceitado. Favor atrás de favor, chantagem atrás de chantagem. Ele dizia que eu devia tudo a ele, que sem ele eu não era ninguém, que meu lugar era calada, servindo. O que senti naquele instante não foi raiva, foi ódio puro. Não um ódio cego, mas um ódio lúcido.
daqueles que nascem quando se ouve uma injustiça grande demais para suportar calado. Quando eu disse que ia embora, ele me expulsou da pensão, me jogou na estrada de madrugada, disse que se eu tentasse denunciar, ninguém acreditaria. Fui andando até onde minhas pernas aguentaram e desmaiei. Foi você que me encontrou. As palavras dela pareciam facas. Eu me levantei sem pensar. Andei pela sala tentando conter o impulso de pegar a caminhonete e ir atrás daquele homem. Mas então Aurora falou algo que mudou tudo. Miguel, eu não tenho ninguém no mundo. Só você me viu. Aquilo me desmontou. Porque eu, que passei anos achando que estava sozinho, de repente ouvia de alguém tão ferido quanto eu que eu era, abrigo. Sem perceber, sentei ao lado dela e toquei sua mão, devagar. Ela não recuou. Ao contrário, entrelaçou os dedos nos meus, como se estivesse tentando provar para si mesma que ainda podia confiar em alguém. Aurora, você não vai voltar para aquele lugar. Eu prometo. Ela me olhou com um misto de gratidão e dúvida. Promessas sempre foram usadas contra mim, disse. Mas a sua, eu acredito. No dia seguinte, chamei um advogado velho e experiente da cidade. Contei parte da história, o suficiente para que ele entendesse que era um caso sério. Ele ouviu tudo sem piscar. No final, ajeitou os óculos e disse: Miguel, esse homem já tem outras acusações encostadas, mas ninguém teve coragem de ir até o fim. Se essa moça depor, ele cai. Aurora ficou pálida quando ouviu isso. Eu não aguento ver ele de novo, murmurou. Eu toquei seu ombro e falei: você não vai estar sozinha. Nos dias seguintes, ela melhorou fisicamente. Andava mais firme, dormia melhor, comia com mais vontade. Às vezes, eu a via na varanda olhando o pôr do sol, os olhos cheios de um tipo de esperança que só nasce quando a alma começa a cicatrizar. Aos poucos, a casa parecia voltar a respirar. Ela cozinhava, conversava, ria de leve. Uma risada nova, verdadeira, diferente da risada ensaiada que eu ouvira antes. E eu me pegava desejando ouvir mais daquela risada. Mas a tranquilidade não durou. Na sexta-feira à tarde, o advogado me ligou. Miguel, encontramos registros. Vizinhos, funcionários antigos, fornecedores, todos dispostos a depor, mas precisamos dela. Fui até a Aurora, que estava separando legumes na cozinha. Contei tudo. Ela colocou a cenoura na mesa, respirou fundo e disse: eu achei que nunca ia ter coragem. Mas você me mostrou que eu mereço viver sem medo. Seus olhos encontraram os meus. E naquele segundo, entendi que a luta dela também era a minha. No tribunal da cidade, Aurora tremia, mas sua voz não falhou. O depoimento dela foi firme, doloroso, cheio de detalhes que me fizeram fechar as mãos até os dedos esbranquiçarem. Quando ela terminou, o juiz se levantou e pediu que ela sentasse. E naquele instante, pela primeira vez, vi aquele homem. O mesmo que a jogou na estrada, encolhido, sem discurso, sem poder, sem escudo. Aurora não precisava que eu a protegesse. Ela só precisava que eu estivesse ao lado dela enquanto ela mesma se levantava. Quando saímos do fórum, ela parou na calçada, respirou fundo e me abraçou. Não como quem busca socorro, mas como quem encontra um lar. Miguel, eu achei que tinha perdido tudo, mas você me encontrou na estrada. Respondi baixinho. Não fui eu que te encontrei, Aurora. Foi você que me achou quando eu também estava perdido. E naquele abraço, simples, quente, real, percebi que não era mais o fazendeiro milionário tentando salvar alguém. Era um homem sendo salvo por uma mulher que a vida tinha deixado cair, só para que eu tivesse a chance de levantá-la. Quando voltamos do tribunal naquela tarde, a estrada parecia outra. A mesma terra vermelha, as mesmas cercas antigas, mas tudo parecia mais leve, como se o peso que a Aurora carregava tivesse ficado para trás. Na varanda da fazenda, ela sentou devagar, respirou fundo e deixou que o vento mexesse nos cabelos. Eu fiquei ao lado, em silêncio, porque algumas vitórias não precisam ser comemoradas, precisam ser sentidas.
Eu achei que nunca ia sair daquela vida, ela disse. Mas você me devolveu o que eu nem sabia que tinha perdido: a coragem. Sorri. Você só precisava de alguém para te lembrar que ainda tinha força. Nos dias que se seguiram, Aurora passou a cozinhar não por obrigação, mas por prazer. Aromas que há anos não sentia voltaram a preencher a casa. E eu, que vivi tanto tempo preso a memórias amargas, descobri que não precisava mais delas para me proteger. A fazenda parecia viva novamente. Eu também. Às vezes, ela me olhava como se quisesse agradecer de novo, mas eu sempre respondia antes: eu só fiz o que eu queria que tivessem feito por mim. Hoje, quando olho para a Aurora caminhando pela varanda com confiança, entendo finalmente. Não fui eu que a salvei naquela estrada. Foi ela que me resgatou de uma solidão que eu já aceitava como destino. E a vida, generosa como poucas vezes é, decidiu que dois caminhos quebrados podiam virar um só.